Boa noite, você está no Papo Grota e meu nome é André Kuhnen. Hoje o Papo Grota é um pouco diferente. Hoje eu quero contar para vocês o que talvez poucas pessoas saibam o que acontece em São Domingos. Nos últimos dias, inclusive em uma consulta popular que ainda está no ar, eu recebi inúmeros relatos da população que realmente me deixou muito preocupado. Pessoas totalmente descrentes, achando que os problemas da cidade, que já existem por décadas, nunca vão ser resolvidos. Pais e mães com a sensação de medo de dar a sua opinião. Pessoas dizendo que falar, participar e questionar não adianta nada e que tudo vai continuar do mesmo jeito. E quando esse tipo de sentimento toma conta dos cidadãos, isso deixa de ser um problema individual e vira um problema da cidade. Porque uma coisa precisa ficar muito clara. Participação cidadã não pode gerar o sentimento de medo. Cobrança popular não pode virar desgaste para a população. E questionamentos sobre o uso do dinheiro público não podem virar motivo de perseguição. O cidadão não pode se sentir desprotegido pelo simples fato de querer ser ouvido ou de querer falar o que está incomodando no seu dia a dia na cidade. Porque no final, é ele, o próprio cidadão, que sempre paga essa conta. Se as pessoas de São Domingos estão se afastando dos problemas da cidade, se estão pensando em desistir de participar de alguma forma, isso está muito errado. E isso precisa ser levado a sério. Inclusive, quando o sistema tenta perseguir e calar até quem é uma comunicadora, isso só reforça o quanto a cidade precisa de um espaço seguro para que a população possa ser ouvida. E esses relatos não param por aqui, vão além. Existem pais e mães relatando que estão encontrando cada vez mais dificuldades para acompanhar a rotina dos filhos na própria escola do seu bairro, que não estão se sentindo acolhidos em suas reivindicações e não estão, como pais, sendo ouvidos como eles acham que deveriam. Isso é um sinal de alerta muito sério, porque escola não é um espaço fechado. Escola é parceria com a família. Escola e família sempre caminham juntas. Quando esse vínculo se rompe, quem perde e sofre com tudo isso não é o adulto, são as crianças. E isso é muito sério. E tem um ponto que precisa ser falado com muita clareza. Quando a população começa a acreditar que participar não adianta, quando começa a sentir medo de falar, quando começa a sentir desânimo, quando começa a se afastar porque sua voz não é ouvida, o efeito é devastador e é um só. A voz do povo perde força. E quando a voz do povo perde força, a cidade inteira perde junto. Por isso, a pergunta que precisa ser feita é muito simples. Que tipo de ambiente é esse que está sendo incentivado, onde as pessoas estão desistindo de participar porque se sentem ameaçadas? Uma coisa precisa ficar clara para qualquer pessoa. Participação popular não pode gerar medo e o cidadão não pode se sentir desamparado quando quer ser ouvido. Não é normal uma população com receio de se posicionar. Não é normal achar que falar não faz diferença nenhuma. Uma cidade só cresce e se desenvolve quando a população participa e quando essa participação é respeitada. E quando situações como essas começam a ser relatadas, isso deixa de ser apenas um problema do cidadão e passa a ser um tema que exige atenção institucional.
Porque existe um papel muito claro que precisa ser cumprido institucionalmente. Garantir que os direitos sejam respeitados, que o cidadão não se sinta desamparado e que a participação da população aconteça sem receio de retaliações de quem quer que seja. E é exatamente nesse ponto que a população começa a se perguntar: quem está acompanhando tudo isso? Quem está fiscalizando? Quem está investigando? Quem está olhando por nós? Porque quando a população tem dúvidas e quando surgem esses tipos de relatos, o que se espera são respostas e não discursos. Porque respostas dão segurança para as pessoas. E segurança faz a população voltar a participar, voltar a acreditar que a sua voz não é ignorada. E isso precisa ser corrigido agora. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Em vez de deixar sua reclamação se perder nos grupos de WhatsApp da cidade, em vez de deixar a sua insatisfação virar silêncio, nós, o Papo Grota, lançamos uma consulta popular, simples, direta, onde a população diz o que precisa melhorar e quais as prioridades da cidade, sem filtro, sem intermediário e sem distorção. Porque se o ambiente hoje afasta as pessoas, a gente precisa criar um novo espaço onde elas possam se sentir seguras para falar. Agora, a decisão é sua. Continuar só assistindo, cada vez mais desanimado com os problemas da cidade, ou fazer a sua voz valer de verdade. Porque quando a população fala de forma organizada, não dá mais para fingirem que não ouviram. Uma cidade onde a população se afasta e deixa de exercer a sua cidadania é uma cidade onde o projeto de futuro é apenas o prolongamento do improviso e da indiferença. Uma cidade de exclusão, definitivamente uma cidade esquecida e abandonada, porque as pessoas têm medo de falar. Participe da nossa consulta popular, porque aqui, no Papo Grota, a voz de cada pessoa importa. São Domingos, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quando foi a última vez que alguém perguntou para você o que precisa melhorar na nossa cidade e realmente levou as suas respostas a sério? Hoje, a maioria das decisões da cidade é tomada sem ouvir quem vive os reais problemas do dia a dia. E é por isso que nada muda. E foi pensando nisso que o Papo Grota lançou uma consulta popular. Em que São Domingos precisa melhorar? Não é discurso, não é promessa, não é enquete de redes sociais. É uma consulta popular para entender o que precisa mudar na cidade. Porque quem governa de verdade ouve a população para entender o que mais dói no dia a dia dessas pessoas. Quais são os problemas que mais afetam cada bairro da cidade? E o mais importante, saber diretamente da população quais são as prioridades que elas entendem serem importantes. Participe da nossa consulta popular. Leva menos de 2 minutos para responder. Se você mora em São Domingos e quer ver mudanças acontecendo, agora é a chance da sua voz ser ouvida. E dessa vez, alguém está ouvindo de verdade.